Hoje o Podpai está interestadual e multidisciplinar. A figura pública que nos deu a honra dessa entrevista com sua agenda apertadíssima aqui em sua visita à Bahia é retrato do cara mais para além da enfermagem que podíamos receber para aqui dentro do nosso podcast. Gente, prepara pipoca, prepara o bloco de notas e convida os amigos. Ainda dá tempo. Essa entrevista tá rica e esclarecedora. Merece ser compartilhada. Essa pessoa é uma referência, uma inspiração, um ícone para a enfermagem nacional nos mais variados aspectos. Enfermeiro, professor, tesoureiro do COFEM, também atuou como presidente do Corém São Paulo, palestrante, defensor do SUS e reconhecimento da categoria. Ele é pai, para além da enfermagem, com toda certeza. James, que bom estar com você aqui. Bem-vindo à nossa cadeira. Obrigada por ter aceito o nosso convite e ficamos enlouquecidos quando soubemos que você está aqui na nossa terrinha, né? Então, tirando esse projeto do papel nesse momento, queremos agradecer a sua presença aqui e conta pra gente um pouquinho o que é que trouxe você aqui para nossa terrinha, que também é sua terrinha. Ju, obrigado pelas palavras. Eu fico muito feliz em poder estar aqui contribuindo neste momento com o podcast e estar na Bahia, em Itabuna, Ilhéus, um local onde eu convivi 18 anos. Eu digo para as pessoas por onde passo nesse país que eu sou paulista de nascença e baiano de criação e volto aqui todos os anos para não perder o sotaque de baiano. Então é um momento muito especial estar com vocês aqui nesse projeto novo, né? Que discutir enfermagem é algo que a gente já sabe que a gente faz há bastante tempo, mas está incorporando novas tecnologias, novas oportunidades, é sempre muito inovador e importante para a nossa categoria, né? Então, participar desse episódio de podcast para mim se tornou bastante especial. Vim à Bahia porque ontem nós tivemos justamente uma palestra na Faculdade de Ilhéus, né? E na palestra nós tivemos a oportunidade de trazer o empoderamento e a valorização dos enfermeiros da região sul da Bahia. E eu disse na minha palestra que eu nasci em 1976 e nos meus mais longínquos sonhos eu poderia imaginar tudo que eu já trilhei nessa minha trajetória de 24 anos de formado. Mas a gente vai descobrir isso aí ao longo do nosso bate-papo. Eu tenho absoluta certeza que vai ser um bate-papo muito agradável para todos. Então, James, conta pra gente como que você escolheu a enfermagem, ou se a enfermagem te escolheu, e esse casamento, como é que se dá entre James e a enfermagem, se a gente pode chamar desse jeito, né? Porque na realidade já se incorpora James e a enfermagem se torna um só. Graças a Deus eu me descobri sendo enfermeiro, né? Eu sou filho de um mestre de obra e de uma doméstica. Meus pais eram de classe média baixa, meu pai sempre foi um pedreiro, depois de algum tempo se tornou mestre de obra. Eu fui criado dentro de construção civil em São Paulo, me lembro, tenho memórias afetivas de estar indo com meu pai para a construção civil, tive a oportunidade de crescer dentro e eu queria fazer engenharia civil. E aí quando eu falei para meu pai, eu vou fazer engenharia civil, jamais. Meu filho não vai passar pelo que eu passei dentro das construções. Eu falei, mas eu quero. Não, você não vai, você vai fazer medicina. E aí eu fui não viver o meu sonho, viver o sonho do meu pai, né? Fiz vestibular de medicina por 4 vezes, passava na primeira fase e perdia na segunda. E graças a Deus eu perdi 4 vezes. E passei em enfermagem de primeira. E no meu segundo ano, eu me descobri sendo enfermeiro. E a partir daquele momento eu decidi que qualquer coisa que eu fizesse da minha vida, muito bem feito, seria vinculado à enfermagem. Então, eu me descobri sendo enfermeiro no segundo ano. Hoje tenho 24 anos de formado e graças a Deus sou enfermeiro. Se tivesse que decidir de novo, não viveria nem o sonho do meu pai, nem o meu sonho, viveria o sonho da enfermagem, que é a profissão que hoje me torna um profissional realizado, muito feliz e que certamente posso contribuir muito com a vida de pessoas que são os nossos pacientes e daqueles que a gente ajuda na formação. Que bagagem incrível. A gente já ouvia falar muito de você aqui, né, por conta de colegas em comum. Então, quando um dos conselhos que você esteve à frente, né, hoje você está no COFEM, mas você esteja à frente aí do maior conselho regional do país, que é o Corém São Paulo. Então, a gente já ouvia falar muito da figura de James e é um prazer, mais uma vez, eu acho que a gente vai falar muito isso, né, do quanto que é importante estar nesse momento aqui com você, ouvindo um pouquinho da sua trajetória. E a construção da sua figura política, né? Quem acompanha seu trabalho nas redes sociais
conhece as suas lutas em defesa da categoria, você traz isso muito forte na sua fala. E essa vocação para buscar melhores condições de trabalho, fortalecimento da categoria, outras benfeitorias, né? É nata ou foi uma resposta às lacunas que você verificou dentro dessa trajetória de já 24 anos? Eu te digo que assim, ao longo dos meus 20 anos, né, de atuação direta na assistência, eu tive a oportunidade de salvar muitas vidas, de participar do cuidado de pacientes que se tornaram históricos, né, ao longo da minha trajetória profissional. Mas a gente sempre, quando está na assistência, você vive aquele momento. Você salva aquela vida, você transforma aquela equipe, só que falta alguma coisa para o todo, né? E aí em 2017 eu tive a oportunidade de ser convidado pela doutora Renata Pietro, ex-presidente do Corém São Paulo na gestão 2018-2020, minha amiga, de participar enquanto conselheiro da gestão. E aí em 2018 eu assumi a posição de conselheiro efetivo do Corém São Paulo, fiquei na gestão 2018-2020 como conselheiro efetivo, participando diferentemente da enfermagem daquela que eu tinha vivido na assistência, onde pequenos aspectos da sua produção técnica, da sua produção científica, impactavam extremamente na vida de pessoas. Nós assumimos a gestão em 2018 com 537 mil profissionais de enfermagem no estado. Quando eu entreguei a gestão, eu entreguei com 615 mil profissionais de enfermagem. Nós temos um crescimento vegetativo em São Paulo cerca de 6% ao ano. Isso se reflete na grande maioria do país, né? Por isso que hoje nós somos mais de 2 milhões e 700 mil profissionais de enfermagem e 3 milhões de inscritos no sistema COFEM-Corém. Isso acontece justamente porque aquela atitude que você tem num cenário político, ela não impacta numa equipe de 20 pessoas. Ela impacta num cenário de 3 milhões de pessoas. E aí é o que você disse, Ju. A lacuna existia e ela ainda existe, né? E eu me percebi naquele momento aprendendo a viver em uma outra realidade da enfermagem, que é a enfermagem política. Vocês certamente têm muito menos tempo de profissão do que eu, né? E vocês podem ter encontrado professores que disseram para vocês que a enfermagem era algo que poderia rimar com política. Eu digo hoje para as pessoas que me ouvem que enfermagem casa com política. Não dá para ser um ser enfermeiro, auxiliar, técnico, sem ser político. A enfermagem, ela vive a política todos os dias, né? E não é política partidária simplesmente, é política de convivência social. Quando a gente faz uma relação com o nosso paciente que não quer tomar uma medicação, que não quer tomar um banho, que não quer permitir um procedimento, você discute política Nós com já ele. estamos fazendo política. Você o que falta é esse conhecimento. A gente não se Exatamente. percebe muitas vezes nesse campo, Não é? né? E por isso que o profissional da enfermagem, principalmente o enfermeiro, que é um tomador de decisão, é um ser nato politicamente, né? E aí eu me descobri nesse cenário e comecei justamente a me tornar uma pessoa que se colocava não só como um enfermeiro, que tinha destaque na profissão, mas uma pessoa que poderia trazer uma visão diferente no campo político para a enfermagem. E aí nós começamos a militar, né? Estive de 18 a 20 enquanto conselheiro e de 21 a 23 enquanto presidente do Corém São Paulo, onde eu tive a grata honra de conviver com 41 conselheiros que apoiaram as nossas decisões, que fortaleceram a enfermagem paulista, e nós nos tornamos cada vez mais referência para o Brasil e, quiçá, para o mundo, né? Porque o Corém São Paulo hoje representa, para vocês terem ideia, 25% do contingente de profissionais de enfermagem de todo o país. Hoje em São Paulo nós temos 645 mil profissionais de enfermagem. Então isso representa uma força de trabalho muito grande e em qualquer local que nós cheguemos, o Corém São Paulo sempre vai ser muito bem referenciado. Então por isso que a gente se torna essa figura de despontar politicamente e levar a enfermagem num outro patamar. E é engraçado que você traz isso muito claro, né? De sair da posição do destaque individual, porque assistencialmente a gente acaba destacando de maneira individual, né? Exato. Então você foi convidado para o conselho por um destaque individual. E quando você está neste campo, né, você acaba fazendo uma construção coletiva. Então há um destaque coletivo, né? Então Exato. a gente sai desse campo individual e trabalha mais no aspecto de fortalecimento mesmo da enfermagem quanto categoria. É isso. E na realidade a minha próxima pergunta seria sobre os aspectos políticos e quando você percebe isso na sua trajetória
Porque por conhecer alguns amigos seus que são aqui da região, Luciana, Fabrício, Robson, a gente percebe que esse aspecto político foi fomentado ainda dentro da academia, né? Dentro da sua academia foi algo que foi muito fomentado. Então, quando a gente pensa no aspecto político, com o boom do Instagram, parece que a enfermagem vive política só depois da pandemia e só depois do piso salarial. E a gente vem vivendo política há muito mais tempo. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória política mesmo ainda durante a academia. Na academia a gente teve... O primeiro embate político foi que a nossa turma era tida como uma turma hospitalocêntrica. Eu, Luciana, Robson, Sandra, Lilica, nós éramos o grupo do hospital. Nós não éramos grupos da saúde pública, né? E no nosso tempo de formação, 2000, você tinha duas opções quando você saía da faculdade. Ou você ia para uma unidade básica, ou você ia para uma unidade hospitalar, né? A enfermagem hoje tem 60 campos de atuação. E veja, naquela época não eram 60, mas certamente nós tínhamos 50% disso fácil. E o que era apresentado para os profissionais de enfermagem era hospital e unidade básica. E a gente não aceitava essa realidade, né? Vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos uma professora chamada Eliane, ela foi nossa professora de saúde pública, e aí nós estávamos no estágio de posto de saúde, né, de unidade básica. Tinha que fazer uma territorialização. A professora sentou no primeiro dia, explicou que tínhamos que fazer o trabalho, tudo, e a gente não se conformou. Primeiro, a gente não se conformou porque aquilo não transparecia para nós uma importância do trabalho do profissional enfermeiro. E aí a gente passou alguns dias ali enrolando a professora, achando que a gente ia se sair bem. Até um dia que a professora falou assim, olha, vocês fazem, vocês vão ser reprovados. E todos os professores disseram que eu ia ter uma grande dificuldade porque vocês eram um grupo hospitalocêntrico. A gente falou, então vem cá, professora, vamos discutir aqui esse negócio. Vamos começar a fazer um diálogo entre as posições. E naquele cenário, a gente entendeu o que é fazer política pública para a saúde brasileira, né? E aquele aspecto que nós temos tanto da área hospitalar, que é técnico, que você sabe que você tem que executar daquela forma porque o procedimento é aquele, o protocolo é aquele, a sistematização é aquela, você transcende isso para a política, né? E nós discutimos ali saúde pública, nós discutimos o aspecto do impacto da enfermagem dentro da sociedade. Eu vou dizer para vocês, fomos o único grupo que tiramos nota 10. Por quê? Porque era um grupo hospitalocêntrico que entendeu que para fazer uma mudança de cenário nós precisávamos de um processo político. E ali naquele momento eu marco a minha história, né, dentro desse aspecto de visão política, e nessa trajetória de 4 anos de gestão da enfermagem dentro de uma turma de enfermagem, que é a turma 1996-2, que foi a nossa turma de graduação, a gente marcou a história da UESC. Vocês podem voltar lá e vocês vão encontrar a figura desses nomes que nós dissemos aqui, como pessoas que estavam no curso de enfermagem, que mudaram a visão, que mudaram a perspectiva dessa enfermagem, e a gente transcende isso para a nossa vida prática. Ao longo das minhas 2 décadas de formação, eu sempre tive o trabalho de executar tecnicamente uma boa enfermagem, fazendo pontualmente. Quando me deram a oportunidade de expandir isso, eu começo justamente trazendo a política de sistema, né? E aí é uma coisa importante quando a gente discute hoje o aspecto político, saber o quanto o sistema COFEM-COREM tem um impacto dentro dessa área, né? E nessa trajetória eu tive a oportunidade de construir uma política para a enfermagem, né? Ainda não se vincula à figura de política partidária, mas a gente vai chegar nesse contexto logo mais. E eu digo a vocês que, como eu já falei, o impacto que você traz com medidas que você toma dentro da enfermagem, ele gerencia a população de todo um país, né? De profissionais. Então, a trajetória foi marcada justamente disso, de buscar uma enfermagem empoderada, valorizada e que tenha uma marca. Eu digo sempre para as pessoas, nós precisamos estabelecer uma marca para a enfermagem. Precisamos imprimir isso. Não é? As Tomar pessoas precisam posse reconhecer a enfermagem. Exato. Por esta marca. Porque como é que as pessoas reconhecem a enfermagem hoje? Porque veste branco? Mas quem veste branco também é o açougueiro, o padeiro, não é? A manicure. Não desmerecendo nenhuma das outras ocupações. Mas não é a cor da roupa que vai te trazer uma marca. É simplesmente algo que você coloca para a sociedade. E ao longo dos 3 últimos anos de pandemia, a sociedade percebeu isso na enfermagem, né? Nós tivemos
Evoluímos vários, bastante. né, cenários de sermos ovacionados, aplaudidos, colocados como heróis. Mas, infelizmente, eu digo para as pessoas, nós fomos reconhecidos dessa forma e não soubemos manter este pensamento. Porque hoje vocês veem nas redes sociais, ontem éramos heróis, hoje nós somos desempregados. Isso. E aí uma questão, na realidade, sobre a gente avançar nas três esferas. Quando a gente fala de avançar, a gente conseguiu galgar no aspecto científico. Hoje nós somos dentro da categoria de saúde. Quem mais produz ciência hoje é a enfermagem. Então a gente realmente conseguiu avançar muito. A gente precisa avançar nas outras duas esferas, que é política e financeira. Exato. Tá? O empreendedorismo ele vem com essa questão para a gente realmente conseguir avançar mais. Mas a gente precisa de uma base política. E a enfermagem ainda é muito bebê nessa questão de se perceber na importância de apoiar a política para além da política partidária, que foi o que você trouxe, mas de realmente estar envolvido no processo de política, para a gente se reconhecer desse papel, porque muitos ganhos que a gente vem percebendo que a gente não conseguiu dentro do piso se dá por causa do aspecto político, né? E então assim, do piso, da carga horária, né? das buscas, né, por melhorias mesmo na qualidade do serviço ofertado para a enfermagem atual, né? Quando a gente olha esse cenário político, ele é fundamental. Todos nós conhecemos a bancada da bala, a bancada dos evangélicos, a bancada do agro. E quem conhece a bancada da agulha? Você conhece a bancada da agulha? Certamente não. Por que nós não conhecemos a bancada da agulha? Porque nós temos 4 deputados federais, num contingente de 538 deputados. Nós temos uma senadora, que graças a Deus começou como suplente, mas hoje é efetiva, né, com a saída do Flávio Dino do Senado Federal. Temos alguns deputados estaduais e alguns vereadores. Mas veja, vou dar o exemplo do meu estado. 645 mil profissionais em todo o estado. Lá nós poderíamos fazer facilmente 10 deputados estaduais. Se a enfermagem reconhecesse o profissional de enfermagem como uma pessoa que vai trazer a diferença. Mas, não só em São Paulo, em qualquer lugar do nosso país, a primeira coisa que o profissional de enfermagem reconhece no seu colega que coloca a sua imagem para a política é que ele vai ser um político ladrão, que vai deixar de dar plantão, vai receber um salário maior do que ele, então é por isso que eu não vou votar. Isso. Aí eu pergunto, a política está vinculada à corrupção? Não. A corrupção está vinculada ao caráter do ser humano. Porque no momento em que eu furo uma fila, que eu não devolvo os R$2 que eu recebi a mais no caixa, que eu faço algo que eu não deveria fazer, que muitas vezes é levar um pacote de gás do hospital para minha casa, perfeito, eu estou sendo corrupto. Sim. Então, e não existe mais e nem menos corrupção. Não é? Existe a corrupção. Existe a corrupção. Não existe roubinho e roubão. Exato. Não existe uma morte pequena ou uma morte grande. Existe o fato, né? Então a corrupção está ligada diretamente ao ser humano. E aí você precisa de pessoas de caráter para romper esse paradigma. E eu digo para vocês que dentro da enfermagem hoje nós temos grandes representantes políticos. E aqui não se fala de partido A, partido B, se fala de política partidária. E nós precisamos vencer isso, né? Hoje nós temos a Lei 7.498 de 86, que trata da nossa formação enquanto profissionais de enfermagem, que precisa ser atualizada. É uma lei que tem poucos anos, 28 anos, mas ela precisa de renovação. Por quê? Como o Jefferson disse, nós temos a área do empreendedorismo. Enfermagem pode fazer estética? Pode. Quando nós colocamos numa resolução que o enfermeiro poderia fazer, o CFM foi e atacou. Reduziu mais da metade dos procedimentos que estavam lá, porque eles diziam que eram procedimentos médicos. Né? A enfermagem tenta fazer sutura, coisa que já acontece há longos anos, né? E nós que vivemos aqui no sul da Bahia sabemos que essa é uma realidade. Muitas vezes você está sozinho lá no posto de saúde, chega alguém ferido e o médico não está, e é você que vai ter que suturar, né? E quando você legaliza isso para que o enfermeiro não seja denunciado no seu conselho de classe, alguém vem e tenta constranger, tenta retirar esse direito. Eu vou dizer para vocês, não sei se vocês têm esse conhecimento, mas o CFM, ele é o conselho que mais judicializa ações contra o Conselho Federal de Enfermagem. Em segundo,
o conselho de farmácia. E é bem interessante porque a gente percebe que é com a enfermagem. Porque tem biomedicina fazendo estética, tem outras categorias, mas a caça, né, que teve aquele boom da caça às bruxas, né, é justamente com a enfermagem. Exato. E a gente discutiu muito isso com o Fabrício aqui no nosso primeiro episódio, que isso é uma disputa mercadológica, porque ninguém disputa os procedimentos no SUS. Exato. Não é quando a gente pensa a discussão do DIU, por exemplo. Todo mundo quer o que é feito no consultório, mas ninguém quer fazer no SUS, né? Então... Vou trazer uma realidade que você colocou agora da inserção de DIUs por enfermeiros, né? Hoje nós temos a Comissão Nacional de Saúde da Mulher, que foi transformada em Câmara Técnica de Saúde da Mulher, nessa nova gestão do Conselho Federal de Enfermagem. E o grande aspecto que se tem hoje é o que o enfermeiro pode impactar. Por exemplo, nosso amigo Jefferson, que tem um consultório de enfermagem e faz consulta de enfermagem. Quando ele fala para a grande maioria das pessoas, as pessoas falam, mas enfermeiro pode ter consultório? É só médico? Você pode? Pra fazer o quê? Pra fazer o quê? Você faz o quê? Você vai fazer curativo? Você vai fazer injeção? As pessoas não reconhecem essa figura, né? E quando a gente trata, por exemplo, da inserção do DIUs, da consulta de enfermagem com inserção de DIUs, eu vou dar um exemplo daqui do Nordeste. O Corém Alagoas, comandado pelo Dr. René Cosme e hoje pela doutora Daniele, foi o pioneiro em fazer esse trabalho junto ao Conselho Federal de Enfermagem. Em alguns municípios, eles fizeram com que a inserção de DIU aumentasse mais de 500% com a utilização de enfermeiros. E o melhor de tudo isso, não é simplesmente o enfermeiro inserir o DIU porque o médico não quer. É o enfermeiro inserir o DIU porque ele entende que aquela população precisa de um cuidado de enfermagem diferenciado, aquela população vai ter uma melhor taxa de natalidade com aquela consulta de enfermagem muito bem realizada, com a oferta de toda uma gama de métodos contraceptivos para aquela mulher e que ela pode escolher o DIU por ser um método seguro, fácil de ser inserido, né? E o enfermeiro faz isso. E lá, na região deles, nós ainda temos um outro aspecto, que é o aspecto financeiro. Por quê? A nossa Lei 7.498 diz que o enfermeiro é um profissional autônomo. Mas a nossa mente é de autônomo ou de assalariado? Assalariado. Totalmente, CLT. Somos formados para isso. Fomos formados para isso, né? Vocês são mais jovens do que eu, mas eu tenho absoluta certeza que o pai e a mãe de vocês disse o seguinte: estude, passe num concurso, tenha um emprego público e seja feliz no resto da vida. Com certeza. A gente Não é ouve assim? isso ainda hoje. Ainda. E temos, alguns de nós ainda tem essa crença Essa limitante. mentalidade, exatamente. Isso. E para mim é uma crença limitante. Por quê? Porque quando chegar no final da vida, você vai ter um salário que é o teto da aposentadoria, 2 salários mínimos e meio, só que você viveu burnout, estresse, desgaste físico, desgaste mental, a sua saúde está prejudicada, e aqueles 2,5 salários mínimos que você vai receber no final da vida não dá para pagar o tarja preta que você vai tomar. Fabrício, já toma muito. Isso, já toma. Fabrício trouxe uma definição que é algo muito que eu vivo e que ele trouxe a definição para mim perfeita sobre a gente colocar energia nos nossos ovos apenas em uma cesta de galinha. Quando a gente fala de empreender, a gente pode partir para o concurso, a gente pode partir para o CLT, mas da importância de a gente distribuir as nossas energias em várias... Porque o que a gente percebe às vezes? Colegas que entregam uma vida, 20 anos de casa, 20 anos de instituição, e eles são demitidos no processo. Esse profissional, para ser inserido no mercado de trabalho novamente, ele terá uma dificuldade pelo aspecto da idade, né? E por todo um contexto. Esse colega que chegou com 20 anos de carreiras, ele tem um teto de salário, ele volta para o que um trainee iria ganhar. Exatamente. Então, assim, isso gera também um impacto muito importante. Quando a gente distribui a nossa energia em vários projetos ou em várias vertentes, né, realmente colocar em cestas de galinhas diferentes, a gente abre a mente para as possibilidades que a enfermagem tem. E você traz isso muito na sua história, do quanto que você é multifacetado, né? Porque você vem trazendo o aspecto político do Corém, COFEM, mas você também é de várias vertentes, seja docência, seja palestra, seja o empreendedorismo. Então, quanto que isso que é importante para a gente realmente... A gente fala de profissional de alta performance, mas de ser um enfermeiro de alta performance. E veja, você trouxe um aspecto importantíssimo.
Eu fui enfermeiro de uma instituição por 20 anos. O quanto eu fiz de intraempreendedorismo dentro da minha instituição? Muita coisa. Quanto eu fui reconhecido por isso? Nada. Porque a pessoa que me empregava, ela tem claro na mente dela que ela já paga o meu salário. Não é? Então, se nós fôssemos realmente profissionais autônomos, recebêssemos pagamento por aquilo que eu faço, pela qualidade da assistência que eu entrego, não seria diferente? Seria. Então, eu vejo que hoje a enfermagem ela tem um papel muito importante. E você que está nos assistindo precisa entender isso. Você pode ter uma carteira assinada, mas a sua profissão é autônoma. Você é aquele que pode mudar o cenário da sua vida com a sua assistência, com a qualidade daquilo que você presta, que é cuidado de enfermagem. E eu digo para as pessoas, mesmo que eu seja assalariado, eu preciso pensar como autônomo. Porque amanhã, depois de 20 anos de trabalho naquela instituição, se eu for demitido, existem outras possibilidades a serem feitas. Né? E a gente precisa buscar isso. A gente precisa fazer com que realmente um plano de saúde reconheça que uma consulta de enfermagem tem valor, que a prescrição de um curativo, seja ele do mais simples até o mais avançado pelo enfermeiro, tem valor, que um procedimento de terapia realizada pelo enfermeiro tem valor. Vou dar um exemplo hoje dos pacientes que têm transtorno autista, né? Do espectro autista. Ele tem direito à consulta com neuropsiquiatra, neurofisiologista, com psicólogo, com isso, com aquilo, e com enfermagem ele tem direito? Não. E quem é que dá a medicação para esse menino? Quem acompanha esse menino? É verdade. E por que a enfermagem não é reconhecida? Então são cenários em que, quando nós fazemos intraempreendedorismo ou empreendedorismo puro e simples, precisam ser reconhecidos. Né? E hoje o Conselho Federal de Enfermagem tem um papel muito grande frente a tudo isso, porque nós reconhecemos que a enfermagem tem um outro patamar. A fiscalização e a disciplina do exercício profissional é fundamental, ponto. Porque nós vamos fazer o quê? Entregar para a sociedade o melhor. O profissional que não é negligente, imperito e imprudente. Isso separa o joio do trigo. Perfeito. Só que a partir do momento em que eu fiscalizo e disciplino o exercício profissional, eu também crio uma base, não é, sólida, com uma estrutura baseada no conhecimento científico, na formação educacional de qualidade, entregando este profissional de forma diferenciada. Então hoje o sistema COFINS-COREM, eu digo para vocês, independente de ser o Conselho Federal ou de ser um dos 27 conselhos regionais da nossa federação, tem essa visão de que o enfermeiro ele precisa estar numa posição de destaque, sendo empreendedor, sendo diferencial na sua equipe técnica, na sua equipe de gestão, na sua equipe de educação, na sua equipe de assistência, porque a nossa capilaridade é muito grande. E é claro, não podemos esquecer do campo político, sem perder a nossa linha de raciocínio que nós estávamos antes. Nos últimos 3 anos, que nós conseguimos inúmeros avanços. Conseguimos aprovar a Lei 14.431, que é a nossa lei do piso salarial da enfermagem. Uma luta. Digo para vocês que eu fui várias vezes a Brasília. Né? Fomos de carro, de ônibus, de avião, mas nós estivemos lá lutando. James e os 41 conselheiros do COREM São Paulo. Né? Uma forma emblemática, um outro aspecto que marca a minha carreira política, uma vez eu sentei no gabinete da senadora Carmen Zanotto, eu e mais 5 conselheiros. Ela virou para mim e falou assim: presidente, posso lhe fazer uma pergunta? Eu falei: pode, presidente. Pode, deputada. Por que o senhor vem ao meu gabinete com 5 homens numa profissão que é majoritariamente feminina? 84% das nossas profissionais são mulheres. O senhor me traz 5 homens aqui no meu gabinete. Eu falei: deputada, me ajude. 84% de mulheres, se elas saíssem do ponto de estagnação que elas estão e estivessem aqui na luta com a gente, nós seríamos muito mais fortes. Mas a gente sabe que por uma questão social a mulher sempre coloca os filhos, a família, o lar à frente da sua luta política, coisa que nós homens fazemos diferente. Sim. Nós sabemos que nós fomos formados para o fronte de batalha. Então nós nos colocamos primeiro no aspecto de discussão, de luta, de enfrentamento. Não é? De enfrentamento,
Porque nós sabemos que existe uma retaguarda chamada esposa, mãe, mulher, enfermeira, técnica, auxiliar. E nesse mês de maio, um mês tão simbólico, né? Um mês da mulher, um mês da enfermagem, para a gente é muito importante reconhecer isso. Então, somos uma profissão majoritariamente feminina, somos 84% de mulheres negras, periféricas e que recebem menos do que 4 salários mínimos na média. Precisamos mudar essa realidade. Só que a gente muda essa realidade com a força de toda uma categoria. Independente de gênero, independente de sexo, a gente precisa da ação de todos os profissionais de enfermagem para fazer essa mudança. Isso que você trouxe foi muito importante. Na semana de enfermagem que nós fizemos aqui, agora no mês de maio, uma das mesas foi a discussão política e com a mulher, né? Eu compus essa mesa e a gente estava falando justamente disso. Somos uma categoria majoritariamente feminina e precisamos também nos colocar nesse espaço, né? Mas eu acho, e você que já vem numa trajetória muito mais longa do que a minha, que a gente já avançou muito. Muito. Né? Avançamos muito. Hoje, quando temos esse quantitativo de profissionais inseridos na política, já é um ganho. A gente acha pouco porque nós temos aí uma possibilidade de termos muito mais profissionais na política, né, diretamente na política partidária, mas já conseguimos avançar muito, né? E trazendo um pouco, você trouxe aí a questão do conselho, você está hoje no Conselho Federal, né? Então você conseguiu chegar aí nessa esfera federal, você sai do Conselho Regional, galga aí o Conselho Regional. Como é que você percebe esse movimento? Como é que você vê? Você trouxe já, na verdade, um pouco disso, né, do que o Conselho Federal vem trazendo na questão da valorização, mas como que você se vê nesse processo do Conselho Federal, né? Como foi que você chegou até esse momento? Então, é um processo de construção. Quando você já foi para o Corém São Paulo, você já vinha pensando na perspectiva do Conselho Federal? Eu falo que, assim, para nós que estamos aqui no interior da Bahia, né, Jefferson, Jamile, Gabi foram conselheiros estaduais aqui, e isso era uma realidade muito distante da gente. A gente não conhecia quem presidia os nossos conselhos. Então, essa aproximação de conselhos mais jovens, né, de profissionais mais jovens inseridos nesse espaço, a gente também se sente muito representado. Então, quando eles ingressaram aqui no conselho, a gente se sentiu parte disso, né? Eu sempre falo isso, aproximou muito o conselho da gente. E acaba que você vai tendo outras percepções do fazer enfermagem em outros campos, como você já trouxe também. Então, quando você adentrou no Conselho Regional, já tinha plantado um pouquinho dessa sementinha nesse seu processo para chegar até o Conselho Federal? Fala um pouquinho disso. Eu vou dizer para você que eu levei um pouquinho da fertilidade baiana para o meu estado de origem, São Paulo. E aproveitando essa oportunidade que vamos discutir Sistema COFINS-Corém, deixar um abraço aqui para o Dr. Davi Apóstolo, atual presidente da gestão 2024-2026 do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, né? E a todo o seu plenário, formado aí por conselheiros que são de toda a diversidade da nossa Bahia, um estado extremamente grande. Digo a você que no meu mais longínquo sonho, no meu primeiro ano de graduação, eu jamais pensei em Sistema COFINS-Corém, porque eu nem sabia que existia, né? Quando a gente entra na disciplina de ética, as pessoas discutem a lei, discutem outras perspectivas, mas elas não colocam essa imagem na nossa cabeça de que você tem essa oportunidade. Porque na maioria das vezes os nossos professores de ética são pessoas que são avessas ao Sistema COFINS-Corém. E aí eles não trazem essa imagem para os nossos alunos. E como James pensou a primeira vez em Sistema COFINS-Corém? Eu era chefe de enfermagem da Santa Casa de São Paulo. Eu comecei a trabalhar em 2000 em São Paulo, 2001 em São Paulo, na Santa Casa. E quando eu tive a oportunidade, depois de 1 ano e meio, de ser chefe de enfermagem. E aí a Santa Casa foi a primeira vez fiscalizada pelo Corém São Paulo. Tivemos a visita. Jefferson, e você que gosta de falar de processo de enfermagem, registro de enfermagem, o principal ponto sinalizado na fiscalização foi o processo de enfermagem, que não existia. Nós sentamos 10 chefes de enfermagem junto com a diretora de enfermagem, discutimos a nossa estratégia e fomos ao Conselho Regional de Enfermagem apresentar. Do grupo de 10, eu era o único homem. Reflete a natureza da nossa profissão. E aí eu fui escolhido para ser o relator. Quando eu fiz a descrição daquilo que nós tínhamos combinado entre o grupo,
a pessoa responsável por nos receber, que era o chefe da fiscalização à época, virou para mim e falou assim: o Corém não está aqui para defender enfermeiros. O Corém está aqui para cobrar o que é certo. Meus amigos, eu vou dizer para vocês que naquele momento Que eu ouvi aquilo. eu tive que ser um monge tibetano, respirar muito fundo, fazer umas 10 queimas de incenso, porque a vontade que eu tinha era outra. Naquele dia eu estabeleci na minha vida que eu teria a oportunidade de fazer diferente. Né? E eu fiz isso. Trabalhei, busquei até o dia que eu fui presidente do Corém São Paulo, antes de ser conselheiro na primeira gestão. E a partir daquele momento nós estabelecemos para o Corém São Paulo a relação de que o Corém estava para defender enfermeiros. E não é do ponto de vista em que eu vou defender aquele que faz coisa errada. Exatamente. Eu vou defender o enfermeiro entregando à sociedade um enfermeiro que não é negligente, que não é imperito, que não é imprudente. Um auxiliar da mesma forma, um técnico de enfermagem da mesma forma, uma obstetriz da mesma forma. E isso é defender a categoria. E nós buscamos fazer isso. E neste cenário de fazer essa construção é que vem a oportunidade de chegar até o Conselho Federal de Enfermagem, né? Nas últimas 3 décadas, o Conselho Federal de Enfermagem nunca teve um representante de São Paulo que fosse da diretoria. E hoje eu sou o primeiro tesoureiro. Deixar aqui um abraço para todos os profissionais de enfermagem da Bahia, em nome do Dr. Manuel Carlos Nério, nosso atual presidente, que hoje vai presidir o Conselho Federal até 2027, né? Onde nós teremos um novo processo eleitoral para a escolha de uma nova diretoria, de novos conselheiros. Mas é justamente o momento em que você tem a oportunidade de fazer com que políticas públicas se estabeleçam para a enfermagem, né? Hoje nós temos, por exemplo, algumas tramitações importantíssimas acontecendo na Câmara dos Deputados. Temos a nossa PEC 19, que foi tramitada pelo deputado Bruno Farias, de Minas Gerais, presidente do Conselho de Minas, e que é justamente para fazer com que as nossas 30 horas saiam do papel, né? Vocês atuam aqui 30 horas ou mais de 30 horas? Mais de 30 horas. Mais de 30 horas. A Organização Mundial da Saúde diz o quê? 30 horas é o tempo salutar para ter uma boa qualidade de vida e uma boa assistência prestada por um profissional que tenha segurança naquilo que faz. Então hoje nós temos a PEC 19, inclusive eu convido vocês para entrarem na Câmara dos Deputados, achar lá a votação da PEC 19 e votar sim a favor da PEC 19, para que tenhamos 30 horas semanais. E qual é o impacto disso, além das 30 horas? Uma validação do que o nosso piso salarial realmente vai ser adequado, de 30 horas. Coisa que nós conseguimos com a aprovação da lei, mas infelizmente o conglomerado de pessoas, né, que estão no judiciário hoje, eu estava lendo uma matéria recente, o judiciário gastou 136 bilhões de reais nas suas despesas. O piso salarial da enfermagem custa aos cofres públicos 10 bilhões de reais. Ou seja, muito menos do que o judiciário custa para um número tão pequeno de pessoas que estão ali. Algo não está certo. Algo não está certo. Nós precisamos realmente repensar isso, por isso que a representatividade política é importante. Então, quando você pensa hoje na PEC 19, na PEC 21, que vai trazer um ganho muito grande para os nossos profissionais de nível médio, quantos auxiliares vocês não conhecem que são técnicos de enfermagem no seu fazer diário? Muitos. Muitos. Não é? Porque eu tenho absoluta certeza que nessa Bahia grande que nós temos, muitos auxiliares de enfermagem estão em sala de emergência, em sala de choque, em sala de reanimação, na sala cirúrgica. Só não estão sendo reconhecidos e remunerados financeiramente como técnicos de enfermagem. E a PEC 21 vem trazer justamente isso, né? Tivemos aí as 27 assinaturas para fazer a tramitação na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e vai propiciar, principalmente para aqueles que são do funcionalismo público municipal, estadual e federal, a possibilidade de serem, né, colocados como técnicos de enfermagem no seu fazer. Né? Você traz uma fala que a gente vem discutindo, a gente discute muito, né? A ideia desse podcast é justamente porque é um pouco das nossas conversas com alguns colegas, é a questão do fazer a diferença. Então, naquele momento,
você percebeu que podia ser diferente. Exato. E hoje, eu digo hoje porque vem de um movimento um pouco recente, né? Tem doutor Manuel Nery encabeçando aí no Conselho Federal, doutora Betânia na gestão anterior, também ali já amparada, né? Doutor Manuel Nery sempre inserido e outros conselheiros também, porque eles acabam tendo mais destaque, a gente acaba, né, se aproximando mais. Mas de quantos conselhos se inseriram nesse processo de luta pela categoria, né? E quanto que isso tem fortalecido a categoria. Então, não a gente compreende que existe o conselho, que existe o sindicato, que existem as associações, cada um com os seus papéis, mas o quanto que essa união, né, dessas entidades tem favorecido a nossa categoria. Então, realmente o coletivo, né? Cada um tem o seu papel, mas todos lutando a favor de um mesmo objetivo, que é a melhoria das condições de trabalho para a enfermagem, que é de oportunidades para a enfermagem, que é de valorização e reconhecimento dessa categoria enquanto ciência, né? Não somente enquanto caridade. Exato. Não é isso? Então, nós fazemos, como o Fabrício disse, nós fazemos caridade com preço, né? Então, o nosso cuidar, na verdade, é um cuidar qualificado e a gente precisa se colocar no papel de enfermagem enquanto ciência, né? Então, a gente já avançou nisso, mas eu acho que essa união, né, essa colaboração entre as nossas entidades, entre os nossos conselhos, nossos sindicatos e o fortalecimento da categoria para com essas entidades, a gente precisa se colocar nesse papel que você se colocou, de se sentir incomodado, mas de não ficar parado no meu espaço, no meu conforto, cruzando os braços e deixando o bonde ser tocado. Então, eu preciso me incomodar e eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso, né? Então, nós vamos encontrar aí profissionais que não vão se comprometer, então teremos, como temos em todas as categorias, mas a gente precisa separar o joio do trigo. E precisamos entender que existe o trigo, né, e que a gente precisa fortalecer, né, esse cultivo. Júlia, sua fala me faz lembrar nesse processo do Capacita Corém que a gente viveu, do que a gente escutou muito da categoria, que o conselho ele só serve para cobrar anuidade, né, ou então para punir. E aí, do quanto que é importante de quem está na frente, você na frente, e principalmente quem está na docência. Eu gosto muito de falar quem está na docência, que é o momento de fomentar mesmo, da importância do conselho e de qual de fato é o papel do conselho. E eu queria que você falasse um pouquinho, James, a gente acabou conversando antes, mas qual foi o movimento que o Corém São Paulo fez para desmistificar essa visão, que a gente acaba percebendo que é de toda a categoria, né? Exato. E a gente que já viveu o sistema, eu já vivi o sistema, a gente sabe o quanto que a gente trabalha, o quanto que a gente se dedica, o quanto que a gente está ali realmente em prol da categoria, para tentar fazer uma enfermagem melhor, a enfermagem que a gente acredita. Exato. Eu vou só fazer uma correção na sua fala. Você não viveu o sistema, você vive o sistema. Isso. E eu digo isso porque é uma fala muito forte minha, eu sei disso, porque quando você participa de um processo eleitoral, você ganha ou você perde, a gente precisa reconhecer que nós vivemos num país democrático de direito, né? E o fato de vocês terem vivido Câmara Técnica do Conselho Regional da Bahia, conselheiro regional, lhe colocava nessa posição de estar à frente do negócio. Mas hoje o Conselho de Classe ele ainda continua precisando muito da figura de vocês. Sim. Né? A gestão atual ela ganhou a eleição para governar não para aqueles que votaram, mas para governar para os 177 mil profissionais de enfermagem que estão nesse estado. Então você vive o sistema, você é sistema, você faz parte do sistema. E é esse movimento que nós empreendemos em São Paulo. A primeira eleição que nós ganhamos, nós tivemos cerca de 60 mil votos. Mas nós governamos para 537 mil profissionais. Na última eleição, nós tivemos 150 mil votos, contra 30 mil votos da oposição. Ou seja, nós recebemos um aval dos profissionais de enfermagem para continuar fazendo o que viemos fazendo. Mas, novamente, nós não vamos estar lá para governar para 150 mil profissionais. Nós estamos lá para governar para os 645 mil profissionais de enfermagem. E esse movimento inclusivo ele é fundamental, né? Hoje não se faz muito só fiscalizando e disciplinando o exercício profissional. Eu preciso da academia,
para formar com excelência, né? Para trazer a visão técnica deste profissional. Eu preciso do sindicato para dar o brio da luta trabalhista, do embate aos meus direitos. Eu preciso de uma associação de classe como a ABEM, que vai dizer quais são os ditames daquilo que eu preciso para a formação de um bom profissional de enfermagem. Eu preciso das associações de classe, e aqui eu aproveito para dizer para você, enfermeiro empreendedor, que nós estamos criando a Sociedade Brasileira de Enfermeiros e Empreendedores, né? É um projeto meu e de mais 6 enfermeiros que pensaram, sonharam e estamos realizando, e logo mais vocês terão a oportunidade também de participar dessa sociedade. Então, as sociedades de classe, elas trazem o fortalecimento da marca de cada um de nós, né? Dentro desse aspecto. E quando você faz essa gestão para todos, você engloba todo mundo. Eu vou te dizer, eu vivi a gestão 2018-2020 do Corém São Paulo não sendo o sistema. Nós éramos oposição ao sistema. Em 2021, 2023, quando eu ganhei a eleição, eu disse para o meu grupo, eu vou a Brasília fazer uma ponte com o Conselho Federal de Enfermagem. Levamos 3 anos. Construímos a ponte, fortalecemos a base. Hoje, o sistema COFEM-Corém tem o Corém São Paulo dentro do sistema. Isso se permanece. Isso fortalece. Veja, você tem um sistema com 27 conselhos, onde o maior conselho de classe estava fora, não é sistema. E nós estávamos numa reunião semana passada em Brasília, o Dr. Manuel fazendo uma explanação dos 18 conselhos que estavam na reunião, 12 tinham sido oposição. E aí você vê a percepção política e a capacidade política que o Dr. Manuel teve de conversar com todos, de buscar fortalecer a enfermagem dentro do sistema. E hoje não existe oposição. Hoje existe um conselho único, um sistema único, onde a doutora Betânia teve um grande papel de agregar esses presidentes, de fortalecer isso, e o doutor Manuel alinhavar todo este processo para ter todas essas pessoas. Então, quem vive sistema não se afasta do sistema. Porque se você afastar do sistema, você tem que cancelar o seu Corém, tem que deixar de ser profissional de enfermagem. E a ideia é justamente essa, fazer com que as pessoas realmente entendam que fazem parte do sistema. Porque aí sim a gente fortalece. E eu vou só recapitular aquilo que você colocou do conselheiro regional do interior. Vocês têm um papel fundamental. Você foi conselheiro regional, sendo aqui da região sul da Bahia. Você viu quantas pessoas se sentiram representadas na sua figura, né? Hoje, o seu papel continua sendo tão importante de quanto você era enquanto conselheiro. Porque as pessoas reconhecem em você a valorização que o seu conselho tem. Se hoje você, como um ex-conselheiro da gestão 2021-2023, se colocar opositor e uma pessoa que leva uma desinformação contra o sistema, essas pessoas vão desacreditar novamente na enfermagem. Sim, não, e a ideia não é essa. E a ideia não é essa, eu costumo exato. dizer sempre uma fala minha, eu acho que você pensou na hora que ele estava falando da mesa, né? A gente precisa discutir processos e não pessoas. Exato. Isso. Então, se você está nesse espaço, se você chegou nesse espaço, porque foi uma votação, é democrático. Exato. Então, você chegou porque a maioria dos profissionais queriam que você estivesse lá os representando. Então, se você está neste espaço, você está no espaço de construção. E é para o todo. Então, a gente precisa discernir processos de pessoas. Eu posso até não ter empatia por algum colega, e isso é extremamente normal enquanto ser humano. Exato. Né? Mas faz parte do jogo, né? Eu estou, né? Eu não sou, mas eu estou naquele espaço para fazer a diferença de maneira positiva. Então, a gente precisa realmente separar, a minha marca é essa, eu falo, a gente precisa separar processos de pessoas. Quando a gente tiver essa maturidade, né, e é o que a gente percebe em Dr. Manuel Nery, em vocês que estão à frente, né, do Conselho Federal hoje, e já vem também trazendo isso há algum tempo, é justamente trazer para o todo. A gente precisa, não adianta a gente ficar só na fala, James, porque é muito bonito e é muito fácil a gente chegar aqui e falar, né? A enfermagem precisa ser unida, mas eu digo outra coisa que eu falo sempre, a gente convence pelo exemplo. Nós convencemos pelo exemplo, né? Não existe
maneira de persuasão melhor do que o exemplo. Dentro da nossa casa, né? Nós que somos pais e mães, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Eu sempre falo, a minha equipe de trabalho, eu não tinha problemas, eles já sabiam. Então, eu sempre cheguei pontualmente, eu sempre fiz o registro correto, eu sempre atendi como eu gostaria de ser atendida. Então, era muito fácil para mim cobrar da minha equipe que fizesse, porque eu fazia, né? Então, quando a gente percebe que o conselho, né, hoje, por isso que eu falei dessa questão da união com outras entidades representativas, quando a gente percebe que as pessoas que nos representam fazem esse movimento, estimula também que quem está aqui na ponta faça esse movimento dentro do seu trabalho e esse movimento cresça, né? E a grande questão é a gente não ter, a gente fala isso muito quando a gente vai falar de política, da gente não ter político de estimação ou presidente de estimação, né? A gente precisa ver o partido da enfermagem em si. Exato. Porque quando o conselho que está vigente agora, na realidade, quando a gestão que está vigente agora, ela não dá certo para mim que está na ponta. Então, assim, a gente tem que pensar que tem que torcer para dar certo. Porque se dá certo para a gestão em si, está dando certo para a categoria. E se está dando certo para a categoria, é esse o foco. Esse é o grande objetivo. Esse é o grande objetivo. A gente, na realidade, tem que pensar enquanto coletividade. E um dos problemas que a gente acaba vendo é não se perceber enquanto coletivo, né? Não estar envolvido enquanto coletivo. A gente avançou, a enfermagem ela tem avançado muito, né? Eu estava falando isso ontem em sala de aula com os meninos, principalmente para a gente do consultório, a gente percebeu um avanço de 2018 para cá, com a resolução da abertura do consultório, que a gente realmente viu um embasamento, a gente viu o poder que a enfermagem tem para além do hospital e da atenção primária. E isso se fortalece através do conselho. Né? Não tem como a gente exercer a nossa profissão segura, distante do conselho, principalmente quem está no consultório, porque o hospital, a gente acaba ficando mais seguro em cima dos POPs e tal, mas quem está no empreendedorismo, assim, dentro do consultório, precisa se aproximar. Porque as nossas ações, elas vão repercutir, porque outras categorias não estão felizes com a enfermagem fazendo nada feliz. Nada feliz. É uma questão. São 3 milhões de pessoas atuando, né? As pessoas ficam com medo. E sabe, James, é o que, do potencial, porque assim, ó, dentro das áreas de saúde, a enfermagem, ela consegue fazer muita coisa. A gente consegue partir em várias vertentes. Então assusta as outras especialidades que você fala assim, o que essa galera se unindo ela pode fazer? A gente pode fazer muito. Gestão, a gente é excelente na gestão. A gente não tem nem o que discordar. No fazer mesmo, quando a gente vai pro campo da área estética aí, ninguém manipula a agulha melhor do que a gente não, pô. Né? E aí você começa a perceber dos avanços que a enfermagem está fazendo e o quanto que a categoria ela precisa se perceber nesse processo. Isso é de fundamental importância, né? O grande boom da enfermagem é o incômodo pelo número. As pessoas não discutem a qualidade técnica do profissional enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem. Eles sabem que nós somos formados. É claro, o processo de formação é deficitário? Sim, é deficitário. Nós ainda temos escolas formando profissionais 100% em AD? Temos. Temos que combater isso? Temos. Né? O meu estado é um dos estados que ainda forma um auxiliar de enfermagem. Mas, infelizmente, nós íamos numa vertente de que realmente o mercado só queria auxiliar. Com o piso salarial, as pessoas não inverteram isso. Né? Eu tenho absoluta certeza que vocês passaram e passam por isso aqui. Né? As pessoas querem trocar auxiliar de enfermagem por auxiliar de laboratório, técnico de enfermagem por técnico de lavanderia, para não pagar o piso da categoria. Né? E as pessoas aceitam isso. Então, esse processo de mudança, esse processo de verticalização das ações de enfermagem, ela se dá de forma muito mais intensa porque as pessoas veem o número de profissionais que tem. Mas veja, o quanto de brilhantismo, o quanto de qualidade não existe numa consulta de enfermagem. O quanto de empatia você não tem com o seu paciente. Aí, nesse mês da enfermagem, onde a gente discutiu o tema da BEM, de romper bolhas, né, o tema do sistema COFEM-COLEM, de implementação da tecnologia e do impacto dessa tecnologia, tudo se volta a uma única palavra: a empatia do profissional de enfermagem. Nós somos profissionais empáticos por natureza. Sacerdócio, abnegação, subserviência são valores que foram colocados na nossa profissão no passado. Mas hoje, a tradução de tudo isso chama-se empatia. Né? Nós não seremos substituídos jamais
Porque somos profissionais empáticos. No dia que a gente perder a empatia, a gente perde o brilho da nossa profissão, né? E você trazia na sua fala, e eu guardei a questão do exemplo. Eu vou dizer que as pessoas buscam motivação no outro. Eu digo que motivação não é do outro. Motivação é de si mesmo. De si. É a força que você move aquilo que você quer. Mas as pessoas precisam de inspiração. E exemplo é inspiração. Quando você faz corretamente, quando você faz de forma ética, as pessoas te seguem facilmente, né? E esse é um processo que dou graças a Deus de estar aqui hoje nesse podcast, né? No podcast do Pai, que é justamente onde vocês podem construir uma nova enfermagem baiana. O Corém Bahia hoje é o 4º conselho de classe da nossa federação, tem um papel importantíssimo. Eu me sinto extremamente lisonjeado porque fui escolhido para ser o conselheiro federal responsável pelo Corém Bahia. Então teremos uma proximidade sempre grande, porque estarei aqui ao longo dos próximos 3 anos frequentando o Corém Bahia, frequentando a Bahia com uma assiduidade muito maior. Então isso mostra justamente o papel que nós temos, de união, de fortalecimento, né? É através dessa rede de forças que nós vamos unir para construir uma enfermagem totalmente diferente. E eu, enquanto conselheiro federal, enquanto baiano de formação, conto muito com o apoio de vocês para estar junto ao Corém Bahia, para fortalecer essa enfermagem, porque eu quero a enfermagem da Bahia brilhando. Assim como o Corém São Paulo é referência, eu também quero que o Corém Bahia seja referência, né? Que esse processo educacional que vocês levaram, o Capacita Corém, do Corém Bahia para os diversos municípios do estado, que vocês possam continuar ajudando a fazer isso, fortalecendo cada vez mais, porque só quem tem a ganhar é a nossa enfermagem. É a nossa categoria. Né? É a nossa categoria, exatamente. E aí, James, a gente tem falado muito aqui, né, do profissional James, né? E como pessoa física, né? São 24 anos de enfermagem. Num episódio que foi o nosso primeiro episódio, eu falei muito sobre isso. Eu não consigo dissociar, eu tenho 18 anos, mas eu não consigo dissociar a enfermagem de Juliana. Tudo que eu construí, inclusive as minhas construções pessoais, as minhas construções como pessoa, alguns valores também, eu vim aprimorando, eu vim lapidando também na enfermagem, né? É isso aí. E me fala um pouquinho assim de James, pessoa física, o que é que essa enfermagem trouxe para James, né? O que é que James aprende diariamente com essa enfermagem, que é majoritariamente feminina. Não é? E eu vou dizer para você, e vou repetir a primeira frase lá da nossa conversa. Se hoje eu tivesse que escolher, eu escolheria enfermagem de novo, né? Eu não consigo dissociar o James conselheiro, do James enfermeiro, do James professor, do James palestrante e do James pessoa. E do James empreendedor. Né? São facetas que existem na nossa pessoa e que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. A enfermagem me ensinou, enquanto pessoa, a ser empático. A enfermagem, enquanto pessoa, me ensinou a ser paciente. Eu vou dizer para vocês que eu era uma pessoa que eu não tinha nem pavio, meu pavio era negativo. Né? Quando eu vejo Gerson falando de enfermagem pediátrica e conversamos a respeito disso, o quanto é importante você entender a relação humana para você poder perceber a dor do outro, né? A enfermagem me fez ter isso, de entender, de poder atuar dessa forma, né? De poder transformar a nossa brutalidade masculina por si só, não é? Num sentimento muito mais acolhedor, de entender e de ouvir o outro. Então eu sou muito grato à enfermagem. Eu tenho 24 anos de formado, graças a Deus eu tenho uma vida estável financeira. Eu entrei na enfermagem sabendo que a enfermagem trabalhava muito, ganhava pouco, mas eu nunca coloquei essa crença limitante como uma forma de parar o meu fazer. Eu sempre utilizei isso como força motriz para levar muito mais à frente. E eu tenho absoluta certeza que vocês fazem isso, né? Porque vocês estão empreendendo fazendo esse podcast. O quanto vocês investiram, o quanto vocês batalharam nesse projeto. E é isso que transforma a gente todos os dias. É a nossa resiliência profissional que nos ensina a ser seres humanos muito mais fortes, muito mais definidos, né? Muito mais vivos daquilo que a gente espera. Então eu sou muito grato à enfermagem porque ela me ajudou pessoalmente, me ajuda profissionalmente e me concede
a possibilidade de sempre tocar numa alma humana, né? Quando a gente toca no outro, a gente toca numa alma humana e a gente gosta de receber o toque que você teria nesse momento. Então, quando você faz isso, você realmente se percebe sendo diferente. E esse é o que eu busco todos os dias. A enfermagem me ensina a fazer isso. Nesse cenário hoje que eu vivo, não da assistência, mas do campo político, né, da enfermagem, do campo de fiscalização, de disciplina, é um momento muito decisivo para que a gente possa contribuir mais ainda para a enfermagem brasileira. Perfeito. E James, eu queria que você falasse, porque a gente gosta de novidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para nossa audiência o que é enfermagem, né? E principalmente a gente do interior, o que a gente pode esperar de novo, né? Seja pelo aspecto político, seja pelo sistema COFEM-COREM. Eu estava conversando com os meninos ontem, é perceptível o quanto que o Conselho Federal ele tem investido em ações para a nossa categoria avançar nas práticas avançadas. É visível isso. E isso é um ganho para a gente que está de forma assistencial ainda. Mas eu queria que você contasse um pouquinho das possíveis novidades que vêm por aí, né? Seja pelo aspecto político ou pelo nosso sistema. A gente não podia perder a oportunidade não, jamais, do Conselheiro Federal. Nem eu ia deixar de contar isso. Né? Até porque as pessoas, muitas vezes, elas não visitam o site dos Conselhos Regionais, o site do Conselho Federal, para perceber o que tem de novidade para elas, né? Então, a primeira coisa que a gestão 2024-2027 do Conselho Federal de Enfermagem fez foi desenvolver mudanças na estrutura administrativa do Conselho para que a enfermagem pudesse ter um maior ganho, né? Nós criamos hoje 7 câmaras técnicas dentro do Conselho Federal de Enfermagem que vão desde a atenção neonatal até o empreendedorismo e a gestão de negócios, né? Passando por diversas áreas, em algumas delas totalmente transversal, como urgência e emergência, terapia intensiva, que você tem segurança do paciente em todos os aspectos que a gente discute. O segundo ponto é que o Dr. Manuel, com a sua visão extremamente futurista, ele traz hoje 2 projetos que serão lançados agora no mês de maio, que é o Proética e o Profiscalização, que são 2 projetos para ensinar a enfermagem 2 valores muito importantes. Um, de ter o respeito e o reconhecimento pela ética na enfermagem. Então nós vamos lançar um programa onde será feito um processo de captação de principalmente instituições de ensino com seus alunos para desenvolver o respeito à ética. Para não ser mais aquela disciplina de sexta-feira à noite, de sexta-feira no final da manhã, onde as pessoas fazem seminário e elas não reconhecem a importância que essa disciplina tem na sua formação, porque ela é do começo até o último dia da nossa profissão, né? Nós vamos trazer o projeto Profiscalização para entender e fazer com que a ação da fiscalização em cada um dos serviços de saúde possam fazer a diferença. Para onde um fiscal chegar no seu consultório, ele poder ter a mesma atuação de que uma unidade de saúde grande e a mesma percepção de que a qualidade de assistência está sendo entregue, né? Que você consiga reconhecer o papel do fiscal, do conselho, como de valor para o seu empreendimento, para o seu serviço. Às vezes o fiscal ele é muito mal visto, né? Exato. E ele serve como norteador mesmo. Exato. É como norteador para nossa prática. Né? Porque principalmente quando a gente acaba recebendo fiscalização, eu fui coordenador de uma UTI Covid. E quando a gente recebe, na realidade, algumas coordenações, a gente acaba vendo muito o fiscal como que ele veio para punir. E às vezes, nesse processo de pandemia que a gente viveu, foi para nortear o processo todo mundo estava muito perdido. E o quanto que o Conselho ele ajudou nesse processo de nortear, de orientar, do dimensionamento, de entender que o dimensionamento naquele momento não era o mais ideal, né? Porque a gente estava vivendo um processo de pandemia. Então, assim, a aproximação do Conselho no processo da pandemia mesmo foi realmente que ajudou muito a gente conseguir nortear algumas das nossas ações enquanto coordenação. Exato. Pensando ainda nesse processo de formação, a gestão 2024-2027 desenvolveu, dentro da estrutura administrativa do Conselho Federal de Enfermagem, uma área para a educação corporativa da enfermagem. Então nós criamos um departamento de educação dentro do Conselho Federal de Enfermagem que vai gerir toda essa parte educacional e aí principalmente as práticas avançadas, né? Hoje, quando a gente fala em práticas avançadas, as pessoas acham que prática avançada é procedimento. É sutura, é punção arterial, é o uso do ultrassom, né? É o pedido de exame.
mas quando prática avançada é uma consulta de enfermagem muito bem feita, com fechamento de um quadro clínico de um paciente. O potencial um parto da atenção primária, humanizado, né, que o enfermeiro pode fazer do começo até o final. Veja, práticas avançadas é algo que nós precisamos desenvolver na nossa formação. Eu tive a oportunidade de ir à Flórida em novembro do ano passado, conhecer o programa de mestrado e doutorado da Universidade da Flórida em práticas avançadas. Lá eles têm uma formação de 4 anos do enfermeiro e mais 4 anos para você fazer mestrado ou doutorado em práticas avançadas. É uma outra graduação. É uma realidade diferente da nossa. É o modelo ideal para o nosso país? Eu acredito que não. Mas nós podemos formar dentro deste cenário a nossa melhor forma de capacitar os enfermeiros para fazer práticas avançadas. E a atenção básica que vocês militam aqui, vivem isso, vocês sabem o quanto de práticas avançadas vocês fazem todos os dias. Exatamente. É vocês que estão lá na UBS o tempo inteiro, recebendo as famílias, recebendo os pacientes, entendendo, tomando conduta, né? Fazendo a prática acontecer de forma muito fácil e prática ali dentro. A gente não pode associar, às vezes, uma confusão de práticas avançadas com tecnologias duras, né? E a tecnologia leve, ela é muito mais complexa, né? Exato. Mendes, né, que é um autor de referência aí das redes de atenção à saúde, ele traz isso muito, eu gosto muito da fala dele, né? Que ele diz justamente que as tecnologias duras, o hospital, a média e alta complexidade, muitas vezes são percebidos como mais complexos por conta da tecnologia dura e levedura. Mas é muito mais complexo você falar para um paciente DPO cístico que ele precisa largar o tabaco, né? Você sensibilizar ele dentro da APS para isso, do que no hospital, na emergência. Porque na emergência eu vou pegar ele no momento da emergência, na crise, no agudo. Onde a vida está arriscada, vou ele vai fazer. resolver com medicação, pronto. Mas quando ele sai dali, é onde entra o nosso papel e o maior nível de complexidade, porque é o outro, né? Qual a motivação dele para largar o tabaco, para ter uma outra qualidade de vida. E envolve outras questões que não só da saúde, envolve questões sociais, né? Então, é muito mais complexo isso. Eu falo muito da APS, eu não atuei na APS, na assistência, eu atuo na APS na parte de gestão no estado, né? Mas eu sou encantada com o potencial que a gente tem dentro da atenção primária. Você desenvolve que às vezes a gente... velha e boa rede, né, da atenção. E como a gente, muitas vezes, enquanto enfermeiros, né, que somos a mola mestra ali, a gente sempre brinca assim, que não é que não há saúde, que não há o serviço sem enfermagem. Não é isso. Ele vai acontecer. Agora, com qual qualidade? Com qual resposta ele vai acontecer, né? Então, nós somos essa mola mestra dentro da atenção primária e, às vezes, a gente não percebe esse potencial. E para fechar das novidades, relembrar de novo a nossa Sociedade Brasileira de Enfermeiros e Empreendedores, porque é um campo extremamente vasto para a enfermagem, né? A enfermagem tem crescido dentro desse aspecto e enquanto sistema COFEM-COREM nós precisamos realmente disciplinar e fazer com que a fiscalização se torne efetiva para que a boa qualidade da assistência seja entregue à sociedade. Então, a vocês que são empreendedores, eu já deixo aqui o convite, né? Assim que nós lançarmos a possibilidade de inscrição, que vocês venham para que nós possamos fortalecer ainda mais a nossa categoria. Dizer que o Conselho Federal de Enfermagem vai continuar combatendo a formação em EAD na formação básica do profissional de enfermagem, seja ele auxiliar, técnico ou enfermeiro. Nós não concordamos com isso. Nós sabemos que a ferramenta do EAD ela veio para ficar, ela nos permite estar neste contexto, levando conhecimento e informação a outros, mas ela não deve ser utilizada como a principal ferramenta na formação básica do profissional de enfermagem. Então nós vamos continuar combatendo isso, fazendo com que essa atuação não possa ser percebida, e temos avançado com isso e vamos continuar avançando. Os processos de formação, de facilitação para os profissionais de enfermagem vão continuar existindo. Quem não conhece, eu convido a baixar o nosso aplicativo COFEM Play, que é uma multiplataforma que nós estamos melhorando. Hoje você pode fazer desde a leitura de um jornal de grande circulação a um curso de inglês, francês, espanhol, totalmente de graça. Que antes era para profissionais, hoje é para profissionais e estudantes. Então todos da enfermagem têm acesso. Baixe, participe, curta, né? Quanto mais engajamento, quanto mais utilização, nós traremos mais novidades. E isso é o que fortalece cada dia mais essa enfermagem. Muito bom. Como que você visualiza o futuro da enfermagem? O melhor possível.
Eu vou te dizer o melhor está possível. trabalhando com afinco para isso. Eu vou te né, dizer o melhor possível, Ju, porque assim, ó, eu já tive a oportunidade de ver uma fase negra da enfermagem, né? Onde eu nem vivia enfermagem ainda. Mas todos nós conhecemos que a enfermagem já foi uma profissão que tinha uma visão extremamente difícil da sociedade. Nós colocamos luz, colocamos holofote sobre a enfermagem, e hoje o que nós fazemos é organizar os feixes de luz para o sucesso. Então eu vejo a nossa profissão com muito bons olhos, como uma profissão de muito sucesso. Nós já tivemos pessoas apontando em pesquisas que a profissão da enfermagem era uma profissão que iria acabar. E eu digo que nós jamais vamos acabar, né? Gabi trouxe na sua palestra, que dividi com ela, que em 2030 nós teremos um déficit muito grande de cuidadores de pessoas idosas. Então, a enfermagem tem um campo muito vasto para crescer ainda. E nós vamos crescer fazendo este fortalecimento. Nós teremos o sucesso esperado, o sucesso vislumbrado, quando nós nos dermos as mãos e seguirmos juntos na mesma caminhada. E por isso que eu te digo que eu não vejo de forma alguma a enfermagem não sendo uma profissão que brilhe. Porque hoje eu dou as minhas mãos para se ligar a outras mãos e fazer uma enfermagem muito mais fortalecida, valorizada e empoderada. E é isso que vai nos levar sempre ao sucesso. E o que você diz para os estudantes e profissionais que ainda não se perceberam como parte desse processo de construção? O que é preciso fazer, né, para que haja uma contribuição ainda maior desses profissionais, desses estudantes? Eu falo isso porque no movimento do piso aqui, né, quando nós fizemos aquela mobilização do piso, nós convidamos alguns estudantes e nós ouvíamos com muita tristeza que eles não eram profissionais e que não estavam no momento de luta, né? Então, você traz aí a plataforma do Coffee and Play, que já abrange, já traz, né, possibilidades para os estudantes. Então, os estudantes eles já estão no processo de formação, então eles têm que engajar na luta junto com a gente, né? Porque eles serão os futuros profissionais. Então, o que é que você diz aí para essa galera da enfermagem, para essa categoria brilhante, né, para motivar, né, os nossos colegas a fazerem parte desse processo de valorização, de construção? Nós temos fragilidades dentro da nossa categoria, sabemos disso, né? Mas a gente precisa alavancar o que nós temos de melhor, né? Então, o que é que você diz aí para essa galera? E aí, para dizer isso para eles, eu vou pedir que vocês olhem para a sua câmera, que eu vou olhar para a minha. E quando vocês olharem o reflexo dessas 3 pessoas, lembre da seguinte frase: se eu quero ter sucesso, eu ando com águias. Eu não ando com galinhas. Quando você se mistura com águias, você vai continuar sendo águia e vai alçar voos muito maiores. Quando nós queremos uma profissão de sucesso, de brilhantismo, nós olhamos para pessoas que inspiram brilhantismo e sucesso. Nós não olhamos para pessoas que vão dizer que a enfermagem é uma profissão escravizada, que ganha pouco, que sofre. Tudo isso pode fazer parte do seu dia a dia, mas você precisa escolher e se inspirar em pessoas que têm sucesso. E eu tenho absoluta certeza que nessa mesa nós temos 3 pessoas que têm sucesso e que inspiram muito a vida de muitos outros. Então, para os estudantes, eu digo, inspire sempre em quem tem sucesso, porque assim você vai passar facilmente a meta daqueles que estabeleceram o sucesso para você. E no campo da política, como vamos avançar politicamente, na política partidária? Precisamos estar nesses espaços. O que é que você traz para a gente? Primeiro, que você não escolha pelo partido, você escolha pela bandeira que o seu profissional, que o seu colega está levando. Antes de escolher Chiquinho da Quitanda, Zezinho do Gás, Máriozinho da farmácia, escolha um profissional de enfermagem. É ele que sabe quais são as suas dores, quais são as suas bandeiras e aquilo que precisa ser vencido. Afaste da sua mente aquela crença limitante de que o seu colega, eleito um profissional político, ele vai ganhar um salário maior do que o seu e vai deixar de dar o seu plantão. Ele vai estar lutando ali pela categoria, por melhoria da categoria e por cada vez mais fortalecimento.
E abnegações, elas existem em qualquer cenário, seja da assistência, da educação e do campo político. Porque assim como muitas vezes você deixa de estar com a sua família à beira da praia para estar corrigindo prova, para estar dando um melhor plano de cuidados para ser executado no seu consultório, o político também abre muitas vezes mão da sua família e da sua vida social para combater questões que são necessárias à formação da nossa profissão. Então, escolha muito bem, escolha um candidato da enfermagem no próximo pleito eleitoral. E eu queria que você falasse um pouquinho, na sua fala, James, fica muito claro que você não traz só aspectos da enfermagem em si para a sua construção, né? Você traz outros aspectos. E eu queria que você, dentro desses aspectos, que é para além da enfermagem, o que você indicaria de literatura mesmo, né? O que fez você crescer, ser essa pessoa de alta performance? Eu vou dizer para você que, graças a Deus, eu sou um ser humano iluminado por Deus, porque eu tenho uma grande facilidade em perceber as coisas e absorver as coisas. Eu acho que antes de qualquer literatura, a literatura humana é a melhor que existe na face da Terra. Network é tudo nessa vida. Porque livro, como disse Ju, são processos que nós estudamos e estabelecemos. Relações humanas são algo que você fortalece todos os dias. Ter a clareza e a certeza de olhar no fundo do olho do outro e ver a verdade é algo que muda a sua vida grandemente, né? Então eu digo para você que assim, a primeira coisa que fez essa mudança de percepção na minha vida foi network. Foi conviver com pessoas que eu sempre me inspirei e que sempre busquei ter, não é? Aquela posição, aquele destaque dentro da minha profissão. A segunda coisa eu acho que é exatamente entendermos de ler livros que vão trazer não situações de autoajuda, mas de autoentendimento. O profissional de enfermagem ele não precisa de autoajuda, ele precisa de autoconhecimento. Ele precisa saber quais são as suas potencialidades, aquilo que fortalece o seu caminhar, né? Eu preciso estar atento muitas vezes a um aspecto que muitas vezes nós não damos valor, educação financeira. Eu digo para vocês que só depois de muito tempo de ser enfermeiro é que eu me percebi o quanto eu precisava, ao final da minha vida, ter uma vida financeiramente estável, né? E isso hoje a gente deixa muito claro para você, profissional de enfermagem que está começando a carreira, para você, estudante, construa uma vida financeira desde o primeiro momento. Não acho que foi fácil para mim não, viu? Vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Comecei a fazer faculdade na UESC, primeiro dia meu pai me deu dinheiro para eu ir de ônibus. Eu fui de carona, cheguei atrasado. Falei, agora não dá, né, para chegar atrasado na aula. No segundo dia eu fui de ônibus, cheguei atrasado. O terceiro dia eu fui de carona e sempre fui de carona para a faculdade. Itabuna, no UESC, iria e voltava de carona. Foi fácil? Não, foram 4 anos difíceis, né? Muitas vezes eu tinha o dinheiro da passagem, mas não tinha o dinheiro da alimentação. Realidade do profissional brasileiro. Realidade que nós vivemos até hoje. Mas isso não foi limitador. Isso foi gasolina para o meu foguete. E é o que eu digo para as pessoas. Façam das crenças limitantes combustível para o seu foguete. É assim que a gente chega sempre mais longe. E vamos encontrar dificuldades em diversas profissões, diversos espaços. É a questão da mentalidade. A mentalidade que precisa mudar. A questão do autoconhecimento, né? Potencializar o que já tem de bom e também e melhorar aquilo que a gente tem como fragilidade. É o autoconhecimento. James, e esse bate-papo que a gente teve aqui agora? Se você pudesse deixar uma frase para nossa audiência ou para a enfermagem baiana, qual frase você deixaria? Não, vou consertar. Enfermagem baiana? Não, a enfermagem nacional. Pronto, a enfermagem nacional. O podcast não é estadual, não. Pronto, podcast nacional, nossa audiência é nacional. E eu vou dizer mais. Logo, logo vocês vão descobrir que é internacional também. Pronto. Tá vendo? E por isso eu vou parafrasear Abraham Lincoln. Se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, passaria 6 horas amolando o meu machado. Porque certamente em 2 horas eu teria o sucesso adequado, mas estaria fortalecido por um processo de preparação que foi o suficiente para me trazer o sucesso.
Então, eu digo para vocês que realmente a preparação é algo que faz toda a diferença no sucesso de uma carreira. Perfeito. Quase fiquei sem palavras. Em cima de tudo que a gente conversou, em cima de todo o propósito que você traz na sua fala, qual seria um sonho que você teria ou traria para a enfermagem? O sonho ele já está em processo de vivência. Eu sempre digo que sonhos são para se tornarem realidades. O melhor ainda é quando a gente consegue matar um sonho e fazer dele ser realidade, né? E a gente tem rumado para isso e eu tenho contribuído para isso quando eu penso que a minha enfermagem será uma profissão politizada e organizada. Então, o meu grande sonho para se tornar realidade é ver uma enfermagem politizada, uma enfermagem organizada, vencendo as suas batalhas dia após dia pela força que ela tem. Nós somos a maior força de trabalho no segmento de saúde. Somos mais de 3 milhões de um contingente de 5 milhões de profissionais da área da saúde. E nós temos poder de transformação em todos os cenários. E nós vamos viver essa realidade. Vamos. E esse James, com essa voz potente, com essa energia potente, tem algum medo? Tenho, claro. E quais são os seus medos, James? O meu principal medo é de não viver aquilo que eu acredito. E por isso que todos os dias eu venço o meu medo. De fazer uma enfermagem diferente, de fazer uma enfermagem potente, empoderada, porque eu não acredito, de forma nenhuma, sendo feliz se eu não fizer essa enfermagem. E a minha próxima pergunta seria qual a sua meta? Então, essa é a sua meta diária. Essa é a minha meta diária. É muito sobre ser feliz. É sobre ser feliz, da gente realmente acordar e, tipo assim, eu quero ser feliz e colocar isso como meta pra vida, né? Eu costumo falar com algumas pessoas que reclamam e tal, que a gente tem uma galerinha da enfermagem que reclama muito, mas é sobre a gente nasceu para ser feliz de fato. E o do quanto que a nossa categoria, o quanto que a nossa profissão pode nos fazer feliz quando a gente começa a discutir processo e não pessoas. Exato. É basicamente isso. E isso é uma decisão. É decisão? É decisão. Não depende de mais ninguém. Depende de você. Todos os dias. Às vezes a gente irrita as pessoas porque você tem alegria de viver. Não tenho nada contra quem não seja alegre, quem não gosta de dar uma risada, mas não se sinta incomodado por aqueles que assim o são. E a vida é mais leve quando a gente comemora muito. Tem uma máxima que diz nas redes sociais, gente feliz não enche o saco. Justamente. E é uma verdade. James, a gente, aqui no nosso podcast, a gente instituiu sempre um textinho, né? Você trouxe quem é James, né? Nós conhecemos o James das falas dos colegas e vou repetir, é um prazer ter você aqui conosco. Realmente, a sua energia, se as pessoas puderem, vão sentir um pouquinho da energia que a gente está sentindo aqui com você nessa mesa. Então, a gente sempre traz a fala, a visão de algum colega, alguma pessoa importante, e a gente tem aqui uma visão de um amigo seu, né? Então, para que as pessoas possam conhecer James por outros olhos. Carismático, dono de uma risada inconfundível, pai de gêmeos e casado com Iracema. Quem vê assim não diz que já pegou muita carona na época da faculdade. Ele falou isso pra gente agora, né? E em uma dessas, ele só não disse que em uma dessas caronas ele teve que levantar uma picape Chevy no braço para o dono do carro trocar o pneu, porque não tinha macaco. É verdade. O dono do amarelinho, um Corsair 1 que levava a galera para cima e para baixo. James é uma referência, não só para mim, que foi quem escreveu, para todos nós que estamos nessa mesa, e tenho certeza que para milhares de profissionais, não só de profissional, mas de amigo e de família. Um irmão que ganhei com a faculdade e que, independente da distância e das ocupações, sempre está presente e atento às necessidades dos que o cercam, assim como na época que estudamos. Esse é um pouquinho de James, pessoa física, né, para quem não tem a oportunidade de ter tão próximo, né, mas traz um pouquinho muito dessa energia enquanto profissional. E que bom que eu sempre digo que eu fico muito feliz quando eu encontro colegas que são referência, né, e que carregam aquilo do que eu acredito enquanto categoria, enquanto enfermagem, enquanto fortalecimento mesmo.
enquanto experiências de vida, que a gente falou aqui da questão da nossa decisão, né? A decisão de ser feliz, a decisão de trabalhar bem, trabalhar feliz, de levar um cuidado com segurança para o outro, que é a prioridade dentro da nossa profissão. Então, assim, eu fico muito feliz, muito lisonjeada de ter você aqui no nosso podcast, mais uma vez. Vou ficar falando isso várias vezes, né? Mas, assim, realmente foi um prazer ter você aqui com a gente nesse momento e você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para discutir aqui com esses enfermeiros, né? Foi um prazer, James. A gente estava muito apreensivo, com medo, quase não dormiu essa noite. Mas eu te conhecia pela visão de Lu Nobre, né, que é sua amiga, e tipo assim, já admirava muito pelo que Lu trazia, pelo que Fabrício vinha trazendo, né, e perceber, né, a sua energia, a sua potência, que eu já acompanhava também pelas redes sociais, mas no presencial, realmente você vive uma enfermagem muito que eu acredito, né? Que é uma enfermagem que é pra gente ser feliz com a nossa profissão e o do quanto que a gente pode incentivar pessoas a seguir essa profissão que a gente ama, que a gente não faz por amor, mas a gente faz com muito amor e propósito, né? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado por acreditar no nosso projeto, né? Que são dois amigos que querem conversar sobre enfermagem, que querem trazer leveza, né, para o que a gente vive no dia a dia. E de verdade foi sensacional, né? Foi um bate-papo mesmo, né? E foi um prazer ter você aqui com a gente. Bom, eu quero dizer para vocês que ao longo de 24 anos eu estabeleci amizades que realmente sabem traduzir a minha pessoa em palavras. E nessa tradução só faltou uma coisa de dizer, que amigos são aqueles que a gente pode estar a milhares de quilômetros de distância, a ficar sem se falar meses e meses, a viver sem se ver por muito tempo, mas no dia que se encontra, sabe exatamente do que o outro precisa e sabe exatamente que o último encontro foi na noite anterior. Então, a tradução dessas palavras são de pessoas que me reconhecem desta forma. Fabrício Bastos, viu? Exatamente. Você reconheceu, né? Esse facilmente reconheceria. E eu quero aqui dizer a vocês que é o seguinte, eu acredito muito numa enfermagem que se reconhece. Eu gostaria que vocês esticassem a mão e entendessem que este processo de enfermagem, ele transcende locais, posições e pessoas. Porque a gente fala, acima de tudo, de propósito. Que esse propósito possa ser levado por vocês para muitos e muitos locais. Como eu disse, não é como você disse, Ju, não é da enfermagem baiana, é da enfermagem brasileira e, quiçá, da enfermagem internacional. Sim. Que o projeto de vocês possa ter muito sucesso e contem sempre com a gente. Amém. 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 Pessoal, continue seguindo as nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Toda quinta-feira tem um episódio novo do nosso podcast. Vou passar aqui para que James deixe o @ dele para que vocês sigam. Sigam também o nosso conselho, né? As redes do nosso conselho, dos nossos sindicatos. Vamos fortalecer a nossa categoria, estando mais próxima, né, de quem está nos representando. Então, James, por favor, fale o seu @, que a gente vai deixar também na legenda para o pessoal. @JFPedro. E certamente vocês vão me colocar lá como collab e a gente vai ter o maior prazer em publicar isso para que cada vez mais a enfermagem brasileira possa ter pessoas em que possa estar inspirada sempre. Que bom. Muito obrigada. Muito obrigado.